Olá! E aí, Sérgio, tudo bom? Já estamos ao vivo. Achei que ia demorar um pouco. Tudo Já bem? apareceu aqui, já conectei. Maravilha. Estamos Tudo bom. conectados. Estamos conectados. Estamos. Você tem até uma Deixa eu musiquinha aí dar de um. fundo? Isso, vai dar um instantezinho aí para as pessoas entrarem, né? Sim, sim. Participar da nossa live. E Vamos. aproveitar então para quem está entrando aí, quem tiver mais ao norte, né? Eu tô em São Paulo, estou em São José dos Campos, né? Interior de São Paulo. Você está falando de onde? Hoje eu tô no sul de Minas, aqui, perto de Legal, Pouso Alegre, Cambuí, joia. até onde estava em São Maravilha. Paulo. Joia. Então, quem tiver mais ao norte aí, manda um solzinho aqui pra gente. Quem tiver mais para o sul, manda um foguinho, manda uma fogueira aqui para esquentar a nossa live. Tá frio aqui, viu? É, Bom, aqui eu tô no meio da montanha, mas o São Paulo tava mais friozinho do que aqui. Ontem eu passei frio em São Paulo. frio chegou. Frio chegou. Bom, A Guida aí, ó. A então, Guida falou que ela tá em Aracaju, a Guida. isso, a Guida, a grande Guida, nossa amiga, nossa coordenadora lá em Aracaju, né? Já tive lá Sim, os retiros lá. 2 vezes, é muito bom. Saudade de Aracaju, saudade dos Ciranda da retiros, Paz. Ciranda da Paz. Isso Saudade do nosso aí. retiro. Bom, estamos aqui ao vivo com a Tainã e hoje a gente vai conversar então sobre a meditação e a experiência do silêncio. Nossa primeira live aqui do canal da comunidade aqui no Instagram, né? Então, para quem não me conhece, primeiramente, bem-vindos, né? Bem-vindas todas, bem-vindos todos aqui quem está assistindo com a gente, que vai ficar até o final com a gente. A gente vai ter esse bate-papo com a Tainã e também no final nós vamos fazer uma prática, né? Como a gente sabe, mais importante do que falar sobre meditação é praticar, né? Bom, meu nome é Sérgio, né? Eu sou parte também da comunidade para meditação cristã. Aqui na minha região, coordeno um grupo presencial aqui na cidade e assim como tantos outros, a gente está suspenso, né? Os grupos estão suspensos por causa da pandemia e eu estou fazendo as transmissões ao vivo toda terça-feira às 18h30 eu faço o meu encontro online com o meu grupo, né? Então, acho que a maioria está se encontrando assim também, né? Não sei se já voltaram alguns grupos presenciais, né? Os grupos, acho que agora, no segundo semestre, a gente consegue retomar alguns grupos, mas funcionou bem também, uma experiência diferente, essa coisa de meditar online. Verdade. Eu também no começo não sabia como ia fazer, eu falei, vou continuar a minha prática, mas com os grupos, infelizmente, a gente vai ter que dar uma pausa, né? Mas o pessoal começou a pedir, aí eu tive que aprender a fazer. E tá sendo bem legal. Taina, fala pra gente, por favor, então, um pouco de você, né? E como você começou, como você conheceu a meditação, há quanto tempo você pratica, conta pra gente. Tá bom, então vamos lá. Vou dar um oi pro Danilo. O Danilo mandou um beijo, que eu tenho que tirar as distrações aqui do chat, que é igual a Ah, é meditação, verdade. porque eu fico. Um beijo, Danilo, saudades. Bom, vamos lá, contar um pouquinho. Eu vim de uma família católica, né? Então eu tive desde pequena referência em casa, assim, em relação a uma questão de religiosidade. Mas por volta dos 22, 23 anos, eu fiquei um pouco. Eu achava algumas pessoas incoerentes, vamos dizer assim, né? Quando eu ia à missa, saía, as pessoas falando mal, não sendo na prática o que se dizia ali, né? E aí eu sentia falta de uma prática mais contemplativa.
né? E, enfim, aquela coisa de começar a buscar, ainda não era esse boom que é hoje mindfulness, né? E tudo que Uhum. apareceu de meditação. E eu acabei encontrando a meditação dentro das tradições budistas. Eu comecei a frequentar um espaço de meditação do budismo Mahayana, lá em São Paulo, na Vila Madalena. E eu me encantei pela prática meditativa, né? Pela oportunidade da gente parar, silenciar, no meio dessa rotina super atribulada. E comecei minha prática, então, ali. Fiquei por um tempo, a gente tinha um grupo de estudos, aprofundava ali na tradição do budismo. E teve uma época que eu iria tomar os votos de Bodhisattva, né? Que quem Uhum. pratica yoga, quem conhece um pouco das tradições budistas, eu achava muito bonito isso de você, né, tomar esses votos, eliminar as dores, tentar ajudar a humanidade de alguma forma. Mas o que aconteceu? Quando eu estava para tomar esse voto, eu falei, mas e Cristo? Né? Eu sentia falta da figura de Cristo porque todo esse meu histórico, né? E então eu não tomei os votos e fui participar de um evento de meditação na época de uma associação que chamava Instituto Sofia, que era juntava meditação da antroposofia budista, era um encontro sobre meditação e com base científica Uhum. também, né? E nessa foi um palestrante que na época era o Marcelo Cardoso, ele era da Natura, e ele falou que ele fazia meditação cristã. E eu falei, nossa, mas existe meditação dentro da tradição cristã? Eu nunca ouvi falar de meditação cristã. E aí eu cheguei, entrei no Google, aquela coisa, né? Falei, nossa, e descobri a prática, comecei a procurar os grupos, comecei a frequentar um grupo de meditação cristã na Nossa Senhora de Fátima, ali em Perdizes, e me Uhum. encontrei, assim, a sensação realmente que Lawrence fala, né, que é o nosso diretor espiritual hoje, de voltar para casa, porque eu consegui unir a dimensão contemplativa, que eu sentia tanta falta, né, de uma oração mais silenciosa, dentro Uhum. da minha própria tradição cristã. E é Uhum. interessante que a comunidade, a WCCM, ela é muito ecumênica, né? Então, ela tem uma coisa de... A gente tem praticantes de outras linhas, mas que a gente se encontra e comunga do silêncio, né? É o que é comum entre nós. E daí, desde então, eu me aprofundei na prática de meditação cristã. Eu comecei coordenando um projeto com crianças, o que é o projeto Brincando de Meditar, porque eu via, Uhum. eu comecei a coordenar grupos de meditação, e eu via a dificuldade dos adultos em meditar. Né? Isso não é Uhum. para mim, eu não consigo meditar. Eu falei, nossa, se as crianças começassem a meditar, né? Será que se a gente introduzisse isso na escola, seria mais fácil depois quando elas estivessem adultas? E aí eu comecei com o projeto Brincando de Meditar, apoiando um workshop com professores para levar a meditação para as crianças. E é engraçado que as crianças, elas são naturalmente contemplativas. É isso que eu ia perguntar. Como é que você ensinar uma criança a meditar? Mas se é mais difícil, é mais fácil? Como é que é a recepção delas? Como é que você Então, aborda também, né? Para falar essa linguagem, às vezes com os adultos a gente aprofunda mais, né? Tem uma outra linguagem, mas com a criança, como é que você aborda? com as crianças a gente vai muito para o lúdico, a gente não precisa explicar tanto. O Lawrence fala muito disso, né? Que ele fala que principalmente os ocidentais, eles adoram algo complexo. Então, se for muito fácil, muito simples, parece que não funciona. E aí, com as crianças, é É isso. Você não verdade. precisa ficar, né, floreando muito. Você fala, você vai ficar quietinho. A gente usa alguns exercícios, né? Cheira a florzinha, sopra a velhinha. Tem a garrafinha da calma, que a gente coloca água com glitter. Eu não tenho nenhuma aqui perto, né? Como a gente vai falar de jovens hoje, então, mas você chacoalha essa garrafinha e a gente mostra como que é a nossa cabeça cheia de pensamentos, e quando a gente põe a garrafinha, ela fica quietinha, esses pensamentos descem e as crianças, né, conseguem acalmar. E hoje é um desafio muito grande porque as telas estão aí, né, com as crianças. Então Uhum. não é. E quando a gente vai levar isso na escola, uma sala com 20 alunos, 18 alunos, não dá para esperar, exigir que todo mundo vai já meditar de cara. Então é um trabalho
que é um pouco de formiguinha, mas é uma sementinha que se você planta... Foi interessante que outro dia uma mãe me mandou uma mensagem, a escola que minha filha estudava, eles tinham um evento que era assim, cada pai levava um talento, o pai ou mãe, né? Levava um talento para dividir com as crianças, ensinar alguma coisa. Ia ensinar a cozinhar, outra era dentista, falava como que levava o dentinho, como que cuidava do dentinho. Quando eu fui, eu levei a meditação para os alunos da sala da Clara, que na época ali era 5 anos. E ensinei alguns exercícios de respiração e tudo mais. E uma mãe me mandou mensagem outro dia falando assim, a amiguinha dela ia mudar de escola e ela queria dar um presentinho para cada amigo. E ela falou, sabe o que ela deu? Ela deu a garrafinha da calma. E ela usa, às vezes ela tá muito agitada, ela pega a garrafinha da calma e vai para um cantinho. E o Lawrence fala de uma história interessante que uma criança estava vendo, os pais estavam muito agitados, né? Não estavam discutindo, mas estavam ali. A criança falou, né, para a mãe, você não meditou hoje, né? Você precisava meditar. Então, assim. É verdade. Minha filha tem uma garrafinha da Calma aqui. Da calma. E ela sabe a hora que eu estou meditando. Às vezes ela entra, senta um pouquinho no meu colo, um minutinho, e depois sai quietinha, não fala nada. Eles vão acostumando, mas depois que eles praticam a primeira vez, o que normalmente as crianças falam? Então, ela tem de tudo, né? Tem umas que falam assim, mas passou muito rápido, outras que falam assim, eu quero sair, eu quero ir brincar, tem de tudo, mas elas falam que alguns pais falam que às vezes elas cobram em casa, então por isso que é muito interessante, e criança, essa fase, é muito aquela coisa do desejo mimético mesmo, né? Eles olham o adulto como uma referência. Então, se o pai e mãe, eles meditam em casa, igual você falou que você medita, você tem o seu cantinho, ela começa a entender que ali é um espaço de silêncio, ali é um espaço né, que tem um certo ritual de meditação, elas observam tudo e aos poucos elas vão, né, elas pegam o sininho para tocar o sininho, aos poucos você vai introduzindo, porque também um cuidado que a gente tem que ter com criança é de não introduzir isso de uma forma obrigatória, de uma forma pesada, né? A gente conhece que tem pessoas Nem que para têm os adultos, né? A gente fala isso, né? Seja leve, né? Tem que ser Não leve, encara a como uma meditação. obrigação, né? É isso aí. Isso. Porque Legal. senão fica A um peso. Marise está dizendo aqui nos comentários que precisa de uma garrafinha da Calma também. Ai, Marisa, saudade de você. É a garrafinha da calma, é uma boa. Os adultos também precisam, viu? A gente tem que deixar uma sempre do nosso lado. Joia. E o trabalho, e daí bom, criança a partir de que idade que já pode começar a ensinar a falar sobre meditação? A gente fala, a partir dos 5 já dá para ter uma experiência de meditação ali com as crianças, né? 7 funciona melhor, mas 5. O que a gente percebe, às vezes tem workshops, daí tem pais que mandam, meu filho tem 4 anos, pode participar, porque a idade é 5, mas ele é quietinho, ele gosta. Então você vê que tem crianças de 4, 5, que elas já têm uma certa capacidade de concentração e funcionam bem, ao passo de crianças de 8, 9, que às vezes não conseguem, né, ficar ali tão quietinho. Então, o recomendado é ali a partir dos 5 anos. E a grande pergunta, né, que o pessoal faz é quanto tempo a criança medita? Nas referências que a gente tem dentro da comunidade, é 1 minuto por idade. Então, uma criança de 5 anos, 5 minutinhos, 6 minutinhos, e eu falo para os adultos ficarem tranquilos, porque isso para ali na adolescência, quem está aí com seus 50, 40, não precisa ter medo de ter que meditar 40 minutos. Tá certo. E com os adolescentes, o que você acha? Qual a diferença entre falar de meditação, ensinar meditação com crianças mais novinhas e com jovens já adolescentes? O que você sente diferente? Com o adolescente, por exemplo, o projeto que a gente tem hoje na comunidade, a gente chama de jovens adultos, né? Então, tá ali da faixa dos 18 até os 40. A gente brinca que tem um monte de gente se sentindo jovem aí com esse projeto, porque a comunidade liberou até 40 anos como jovem. Então, eu também fico feliz. Eu não fiquei, não. Mas eu tô ali, ó. Tô passando ali a Dá margem. uma tolerância aí pra gente, Dom Lawrence. O Dom Lawrence liberou até os 40 anos. Mas o que acontece? Com os jovens, eu acho que até a percepção ela vem de um contexto um pouco diferente.
quando no mestrado eu fui estudar a relação entre jovens, felicidade, trabalho, felicidade e sentido para jovens, que é a chamada geração Y aí, né? Quem nasceu de 80 a 2000. E depois eu fui estudar um pouco geração Z. E o tema que eu me debrucei foi sobre Já projeto. estamos na Z? Já vem Meu mais Deus. aqui. Tá passando muito rápido. Uhum. E, e aí, o que acontece? Eu comecei a estudar a questão do projeto de vida para esses jovens. E com a experiência dentro da universidade, atuando com jovens dessa faixa, porque hoje eu dou aula na faculdade de primeiro a quarto ano ali da graduação. Então, acaba pegando bastante essa faixa de 18, 20, 22, pessoas mais velhas. E a gente vive num período que eles são bombardeados, né, mesmo por informações, por demandas, uma cultura materialista, e não criticando aqui o materialismo, não é isso, mas assim, toda a força tá para esse lado do Da ter as conquista coisas, material, né? de fazer as Cultura do coisas. sucesso, né? Isso, então você é o que você faz, você é o que. Eu não sei quem está aqui na live, se alguém teve a oportunidade de ler Sociedade do Cansaço, que é do filósofo sul-coreano, Uhum. é um tapa na cara, assim, né? E ele fala um pouco que enquanto antes, né, a gente tinha ali dentro de Foucault vigiar e punir, a gente tem essa sociedade do cansaço, esse ser produtivo, né? Que ele tem que fazer coisas o tempo todo. E que ela se organizou de uma forma que é esse indivíduo de performance, né? Então você tem que o tempo todo fazer algo, entregar algo, você não pode parar, você tem que o tempo todo, né, estar em movimento, se capacitar. E esse jovem ele chega com uma série de distrações, de referências. E quando você fala assim, vamos fazer seu projeto de vida, que é uma meta de longo prazo alinhada com quem ele é. Então, para a gente desenhar um projeto de vida, a gente precisa saber responder duas perguntas. Quem sou eu na vida? Que a gente sabe que não é só jovem que engasga para responder, né? Olha, nem me fale. E quem sou eu e o que eu quero? São duas perguntas aí orientadoras para a construção de projeto de vida. E muitos jovens não tinham repertório para isso. Não tinham repertório muitas vezes por não ter uma experiência mesmo, um tempo de vida, mas muitas vezes por uma falta de centramento, uma falta de parar e observar quais são seus valores, quais são seus talentos, o que é importante para você. Então, isso, eles perderam essa capacidade e a gente começou dentro de projeto de vida a falar, bom, é importante então que eles meditem, porque a prática da meditação, ela traz, aos poucos, a gente sai desse nível de distração e aos poucos a gente vai, né, adentrando num mergulho aí que vai em direção ao nosso, que cada um vai chamar um nome, né? Na meditação cristã a gente fala que é esse movimento de encontro com Cristo que vive no centro, né, dos nossos corações, por isso que a Lawrence fala muito dos olhos do coração, que a meditação abre os olhos do coração. Uhum. Se a gente pega pelo Jung, dentro da psicologia, caminhar em direção ao nosso eu mais autêntico, percorrer a nossa sombra, né? Transbordar aí, sair da sombra das pessoas e tudo mais. Então, o jovem, ele precisa parar e silenciar, porque um presente que a gente pode dar para ele é essa oportunidade, porque todo o resto vai falar para ele fazer coisas o tempo todo. Faça coisas, entregue coisas, não parem. Mas não tem que falar, para um pouco, tem hora que tem que parar, assim. E o parar causa um estranhamento, né? Porque a gente está tão disperso, a gente está o tempo todo conectado, o tempo todo ligado com tela, com outras coisas que muitas vezes esses jovens, ele não tem mais um norteador de sentido tão claro como antigamente, que os direcionadores de sentidos ele eram mais fáceis, hoje é muito estímulo, né? A gente fala que hoje ele vive o paradoxo da escolha, você tem muita opção, te paralisa, né? Em vez de... Então, a meditação, para esse grupo, a comunidade falou, vamos desenhar um projeto, e aí a gente tem umas palestras mensais que o Lawrence ele organiza, depois, né, posso passar os detalhes, mas justamente permitir que essa faixa etária dos 18 aos 40 anos
tenha uma experiência com a jornada contemplativa, com a meditação, e tire também um pouco o estereótipo de meditação é coisa para monge, meditação é para quem está no mosteiro, meditação é para todo mundo, é para quem está aqui no dia a dia trabalhando, tem filho, está na loucura, dá para meditar. É mais A difícil. meditação serve para qualquer estilo de vida, né? Como a gente diz, sim. Né? Sim. Mas é que interessante você falar isso eu estava justamente já perguntando isso, como é que a meditação se relaciona com esse projeto de encontrar o propósito, né? De ajudar os jovens a encontrar o propósito, porque ele precisa primeiro saber quem ele é, né? Na sua essência, né? E a meditação vai nessa contramão justamente porque a gente na contramão dessa agitação toda, desse barulho, toda essa infinidade de atividades, né? Que hoje é isso, a nossa energia fica espalhada, né? 1 milhão de atividades e parece que a gente está fazendo ou conseguindo coisas na verdade a gente se sente patinando muitas vezes, né? Em 1 milhão de atividades. E a meditação vem nessa contramão justamente de ser um caminho de crescimento, né, de amadurecimento, pelo não fazer, né, pelo não obter, né. Queria que você falasse um pouco disso também, sabe? Sobre o próprio silêncio. Não sei, as pessoas não estão acostumadas, né, muitas pessoas. Travou um pouquinho. Deu uma travadinha, né? Mas eu tô. Mas o silêncio, o medo? Isso, as pessoas se incomodam, né, com o silêncio. O silêncio, ele passa essa ideia de ausência de alguma coisa, né? Então, na verdade, a gente está lidando ali com as nossas próprias ansiedades, nossas próprias expectativas, né? E isso acaba atrapalhando. Mas a gente... Bom, queria que você falasse um pouco sobre isso, então, desse caminho, essa contramão mesmo, né? Que é a meditação em relação a todas essas atividades. Tá. Então, hoje, essa coisa do silêncio, realmente, acho que a pandemia, ela teve também um significado, né? As pessoas, elas estavam ali no modo meio piloto automático, uma certa sensação de que tem controle de tudo, e aí veio a pandemia, deu um tapa na cara, assim, no sentido de que, né, um vírus minúsculo aí, ele pode parou o mundo, né? Está ainda assim, mas a pandemia levou as pessoas também a ficarem dentro de casas, as relações foram afetadas, ficar mais tempo com, né, marido, com filhos, e você teve que perceber outras coisas, né? E o silêncio, a gente vive essa questão do barulho, da distração, o tempo inteiro, né? As crianças, é engraçado isso de que é raro você ver uma criança, parece que tanto os pais quanto a criança tá sem fazer nada, não pode, toma, pega isso aqui, vai fazer isso aqui, né? Então elas também estão crescendo com essa coisa de que parar é proibido, né? A gente vive nessa era do negócio, né, que vem de negar o ócio não pode, a gente sabe do potencial criativo que o ócio tem, mas o silêncio, né, voltando aqui na sua pergunta, eu gosto muito do Viktor Frankl, que ele fundou a logoterapia, né, e ele fala sobre a busca de sentido do ser humano. E ele tem um termo que ele chama de neurose dominical, aquela sensação no domingo de incômodo que algumas pessoas têm, de o domingo meio deprê, assim, sabe? Você ouve aquela musiquinha assim na televisão no final da noite e começa a dar uma... Você fala assim, opa... Mas o que ele fala da neurose dominical é que, assim, nós estamos num modo de vida muito piloto automático. Então, né, eu não conheço cada um que está aqui, mas eu posso prever que antes da pandemia, quando a gente estava com as nossas vidas sem tanto home office, era muito parecido. As pessoas acordam, toma seu café, pega o carro ou o transporte público, vai para o trabalho, fica na frente de um computador. Na hora do almoço sai com o celular na mão, respondendo WhatsApp, Facebook, o que for, olhar Instagram. Volta depois do almoço ali para o escritório, sai do trabalho, chega em casa, vem ouvindo som no rádio, chega em casa, liga a TV, mesmo que não está vendo a TV, mas porque o silêncio incomoda, né? Então, aí as pessoas passam a semana inteira nesse modo, que assim, ele é zona de conforto, né? Porque às vezes silenciar
faz surgir algumas sensações que eu não quero sentir, faz surgir algumas percepções que, putz, eu achei que isso aqui eu tava bem, não, mas não tá, tá parecendo que é um mapa, né, que o Lawrence faz de como a meditação ela vai adentrando né, das distrações superficiais da mente até as mais profundas. E aí essa neurose dominical é justamente o que ele fala, que o domingo geralmente é um dia que a gente para um pouco, né, que a gente costuma se, sei lá, desconectar. E aí vem essa sensação, né, até de um certo estranhamento de quem eu sou, porque eu não me permito parar e ficar quieto. Então a gente vive nessa era do barulho, da distração, e o silêncio nunca foi tão necessário, né? Se a gente olhar as crianças, se a gente olhar os jovens, a gente sabe que é um excesso de distração, é um excesso de barulho, de todos os tipos, não é só barulho, ruído, né? Mas é isso de você, não existe muito presença, né? Essa coisa de que as pessoas não estão onde elas estão lá, mas pensando no que vai acontecer depois, a nossa mente oscilando nisso, né? A gente vê essa coisa de combinar por WhatsApp, um monte de aquela coisa, vou combinar com os amigos do colégio de sair. Passa um tempão combinando no WhatsApp, até achar a data, tal. Chegou o dia, vamos numa pizzaria, churrasco, o que for. Antes, a hora que você olha a mesa, é assustador. Tá cada um no seu celular, ou tirando a foto para postar do prato, ou tirando... Mas não tá ali, né? É o que eu posso colocar desse momento que é legal. Então, principalmente para jovens, né? Vive muito isso, esse mundo das telas e é preciso o silêncio, a gente experimentar o silêncio. No começo ele pode ser assustador, mas depois a gente percebe que o silêncio é necessário para a alma, assim como a musculação é necessária, né, para o corpo. Fortalece e alimenta, assim como a gente precisa alimentar o corpo, alimentar a mente, né, também, né? O estudo é isso, né? É uma alimentação saudável para a mente, né? Não só consumir informações, né? Mas o espírito também precisa, né? Se fortalecer, precisa se alimentar, né? E o bacana da meditação é justamente não é só o período, né? Não são só os períodos de meditação que a gente faz, né? Eles são, na verdade, um treino para a gente levar essa qualidade de atenção, né, pro resto do dia, para tudo que a gente faz, né? É legal isso que você falou, Sérgio, que às vezes as pessoas que nunca meditaram, que querem aprender meditação, os jovens com essa questão... A gente tem uma linha um pouco utilitarista, né? Eu ganho o quê com a meditação? Muitas pessoas entram para a prática querendo saber assim, os resultados. E a meditação em si, né? Quando você começar a meditar, tem pessoas que já meditam, os 20 minutos de meditação, independente da prática que você segue, ele não é ali só que a meditação acontece. A meditação, o que vai acontecer de mudança é entre uma prática e outra, né? Entre hoje eu sentei e meditei, amanhã eu vou sentar e meditar. Nesse intervalo de tempo, a meditação ela vai me ajudar a estar mais presente, ela vai ajudar a perceber as coisas, a eu me relacionar com o outro de forma diferente. Então não entre para a meditação com grandes expectativas daqueles 20 minutos, porque a gente tem essa coisa muito romantizada, essa coisa de estereótipos, né? Aquela postura de lótus, puta, eu não consigo cruzar a perna, tudo bem, eu medito desde os 25, eu não medito na postura de lótus, eu não gosto da postura eu nem consigo. Eu já acostumei no chão e tudo, mas lótus é outro nível. É outro nível, é outro nível. O pessoal do yoga aí tem uma flexibilidade, um alongamento que eu não desenvolvi ainda. Mas é muito essa questão do se permitir parar e sem grandes expectativas para o momento da meditação, né? A meditação, o que igual o que Laura também fala, a gente vive a era agora de mindfulness que tem um super valor, né? A meditação ganhando espaço dentro de empresa, a meditação sendo trabalhada como soft skills, desenvolvendo de competências socioemocionais em jovens, é super válido. Tem uma série de pesquisas científicas mostrando os efeitos da meditação, né? Então, redução de estresse, desenvolvimento de foco, de atenção, tem muita coisa, né? Se qualquer um aqui procurar no Google,
Mas o que eu acho interessante é quando o Lawrence fala que tem os benefícios da meditação e os frutos da meditação. Os benefícios, eles são quantitativos, você consegue medir por pesquisa, de forma empírica. Agora, os frutos da meditação, ele fala que são os frutos do espírito, né? É a calma, é a mansidão, é a bondade, é a sensação de paz. Então, ele fala, para você saber se você está meditando, se está surtindo efeito sua meditação, avalie a sua capacidade de amar. O quanto você Olha, consegue amar o outro e a si mesmo, lindo assim, isso. depois de você. Lindo isso. As pessoas, quando participam, às vezes, pela primeira vez num grupo, né, vão aprender a meditar, sempre perguntam isso, né? Mas, isso vai me ajudar a dormir melhor? Isso vai diminuir meu estresse, minha ansiedade? E eu acho importante dizer também que a gente não está dizendo aqui como crítica e muito menos dizer que é errado você começar a meditar com essa expectativa. Não, é um caminho também, né? É uma porta, né? As pessoas podem chegar até a meditação por vários motivos, né? O Sim, importante é elas entenderem que não é uma coisa, como você falou, utilitarista, não é uma coisa com um determinado objetivo que você vai atingir com isso, né? Mas é que nós entendemos a meditação como uma jornada espiritual, né? Um caminho de crescimento, de amadurecimento, né? Não apenas os benefícios, nós vamos ter os benefícios também, mas o principal são os frutos, né? sim, sim, sim. Tainá, é a hora, chegou a hora da nossa prática, vamos fazer? Vamos fazer a prática. Eu separei uma frase do Lawrence aqui, só sobre o silêncio, que eu achei muito bonita, estava ali nas cartas semanais. Depois a gente coloca aí para vocês, não sei quem não conhece ainda a comunidade, mas tem o site, né, www.wccm.org.br, né, Sérgio? Isso. E o site internacional é só .org, tá? Então lá vai falar sobre o retiro que a gente vai ter agora no final do mês. Mas eu estava lendo as cartas, tem uma frase do Lawrence que ele diz assim, ó: silêncio é, na verdade, estar completamente atento a quem somos e onde estamos. É sobre o que está acontecendo dentro e fora de nós mesmos. Trata-se de estarmos pacificamente atentos, não de modo autoconsciente, mas simplesmente atentos e conscientes. Então, é uma frase dele que acho que resume muito essa relação e o aprendizado, todo o aprendizado que o silêncio nos traz. Que bom. Obrigado pelas palavras. Quero agradecer desde já a todo mundo que está assistindo, né? Principalmente a Tainã aqui pelo tempo também de conversar com a gente. E agora, como a gente se comprometeu já no início, vamos parar de falar sobre a meditação e vamos praticar, que é o mais importante, né? Então a gente vai meditar por 15 minutos, tá? Dessa vez, porque talvez tenha pessoas que estejam aqui pela primeira vez, que nunca praticaram, então a gente vai aqui ensinar como fazer, né? Para quem nunca praticou, é agora que você vai aprender. Ô, Sérgio, eu acho que era bom. Será que eu posso só falar do retiro já? Porque às vezes eu não sei se todo mundo sabe, ou eu falo no final. Depois Claro, lógico. É lógico. Então, Vamos falar sobre o retiro, muito importante. Então, a Tainã lembrando aqui, né, que junto com o Dom Lawrence, junto com o Giovanni, né, Giovanni Felicione, né, vão liderar um retiro de meditação online, dias 30 e 31 de julho e 1º de agosto. Né? Isso, agora, sexta, sábado e domingo. Isso, a partir de 30 de julho. Então, lá no site, eu coloquei aqui o site nacional, site brasileiro da comunidade, você encontra lá informações sobre esse retiro. Tainá, por favor, fala um pouquinho mais, então, sobre isso pra gente. O retiro, o tema do retiro é o poder regenerador do silêncio. Então tem super a ver com o que a gente está falando aqui hoje. É um retiro para jovens adultos, né? Essa faixa dos 18 até 40 anos.
Esse é o projeto da Comunidade para Jovens, então, assim, eu sei que tem muitas pessoas que são acima dessa faixa etária, e às vezes elas me mandam e-mail e eu fico, assim, não é, é um projeto que o Laura se desenhou para esse grupo, porque a gente tem uma série de outros eventos lá no site, vocês vão ver, tem muito evento, e a ideia foi manter nessa faixa o retiro pelas rodas de conversa, né, por ter temas similares da faixa etária, mas assim, a comunidade ela é aberta e ela são todos muito, muito bem-vindos, independente de idade. Então, assim, é só nesse projeto, essas palestras mensais e esse retiro que é nessa faixa etária. Mas se vocês entrarem no site, os grupos de meditação para qualquer idade, os outros eventos são liberados para qualquer idade, tá bom? Então, sobre esse evento, nós temos as palestras com o Lawrence. Quem nunca teve a oportunidade de escutar o Lawrence, ele foi uma grande inspiração dessa sensação de voltar para casa, né? Como eu disse ali no começo. Lawrence Freeman, ele é responsável, hoje ele é o diretor da WCCM, da nossa comunidade. Ele transmite os ensinamentos da meditação cristã, porque ele já vem, né, de um certo discipulado ali do John Main, que é quem resgatou a tradição contemplativa lá de trás dos padres do deserto, João Cassiano. Então tem toda uma tradição. A meditação, ela é uma tradição universal, ela está presente em todas as tradições religiosas. E o Lawrence Freeman, hoje é ele quem coordena essas atividades, esses retiros. Então, será na sexta, sábado e domingo. Um ponto muito interessante que eu queria destacar aqui é que pela primeira... É um retiro online por questões da pandemia e a base da nossa comunidade ela fica em Bonvaux, no sul da França. Então, a gente tem uma questão de fuso horário, que muitas vezes é difícil de algumas pessoas participarem de eventos. A diferença são 5 horas, né? E para esse retiro especificamente, a comunidade desenhou uma agenda adequada para na comunidade latino-americana, e nós teremos tradução simultânea tanto em português quanto em espanhol. Então, às vezes, algumas pessoas não participam dos retiros por uma questão de língua e tudo mais, né, do idioma. Então, para esse retiro, a gente vai ter tradução em português, tradução em espanhol, e o horário é adequado para o nosso fuso horário, né? Aqui, Buenos Aires. Então, são 3 dias. A gente depois, o Sérgio vai colocar aqui o link, mas só falando de forma bem rápida, ao longo da programação, ele é todo online. A gente vai ter períodos de meditação, palestras com Lawrence Freeman, sessões de yoga com Giovanni, e nós teremos oportunidade de reflexão em grupo, em que nós vamos conversar junto, eu, Lawrence, Giovanni e os participantes, tirar dúvidas. É um retiro que serve tanto para iniciantes, quem nunca praticou meditação e eu quero, né, conhecer um pouco melhor, ou para quem já pratica e quer se aprofundar e desenvolver ali essa oportunidade de parar no grupo. Tá? O retiro tem uma taxa, né? Tem uma taxa. Ele tem uma taxa, o retiro, é uma taxa de 16 euros, que é para subsidiar a questão da tradução. Que a gente tem esse serviço aí de tradução nas 2 línguas, mas a comunidade também ela é muito aberta. Se tiver algum jovem, não, eu quero participar, mas a questão do investimento é uma limitação para mim, é só mandar um e-mail para a gente que a gente viabiliza a participação da forma que essa pessoa puder, o quanto ela puder contribuir, enfim. Então, não deixe de participar. Hoje deve dar em torno aí de uns R$100, mais ou menos, né? Essa taxa. Mas, como a Tainá falou, se alguém tiver interessado em participar, mas não for possível, né? Esse valor, pode entrar em contato e conversar com os organizadores aí do retiro e chegar num valor que seja mais razoável, né? Que seja possível a pessoa participar. Nunca a gente deixaria de participar, né? Fecharia portas por causa disso. O importante é que quem tem vontade de iniciar a sua jornada contemplativa se conecte com a gente. Um outro ponto também, a gente sabe que sexta-feira é um dia que para muitos estão trabalhando home office, então algumas pessoas podem falar assim, mas eu quero me inscrever no retiro, mas na sexta eu não vou conseguir participar de todos
de toda a agenda, tudo bem, você pode fazer a meditação da manhã, ouvir a palestra do Lawrence e depois em outros eventos se ausentar. Então, assim, porque a gente sabe que às vezes essa coisa de se desligar sexta, sábado e domingo, sexta, para muita gente que está, né, trabalhando, tem um dia normal aí, fica um pouco mais difícil, mas não deixe de se inscrever por causa disso, porque é realmente uma oportunidade de adentrar nessa prática meditativa. E aqui a gente tem outras pessoas, os próprios Sérgio pode falar, a meditação ela é um divisor de águas na vida da gente, não é uma fórmula milagrosa, não é nada disso. Ela, e John Main dizia, a experiência é o grande professor, mas o grupo tem um poder também, quando a gente medita em grupo, assim, um dá força para o outro, às vezes, eu estou num período que eu estou com preguiça de meditar, então é legal essa oportunidade de se conectar junto e vocês conhecerem, né, mesmo que por imagem, só a comunidade que fica no sul da França. O ano que vem o retiro ele vai ser, Deus quiser, vai ser presencial, então né, como que vive um mosteiro, então é legal conhecer a tradição. Joia. Maravilha. Então, no site brasileiro você encontra mais detalhes sobre o retiro. Vai lá para dar uma olhada depois. E agora vamos fazer a nossa prática. Então, aqui, já peço de antemão, né? A gente está online, pode acontecer diversos imprevistos, pode cair a conexão, pode travar, né? Pode vazar barulhos aqui de casa, minha baixinha está aqui brincando. Minha bebê está por aqui gritando que quer mamar. Então eu falo para ela que já vai. Então a gente vai fazer uma prática breve aqui, já para quem ainda não conhece, né, conhecer essa prática, ver que ela é muito simples, qualquer pessoa pode praticar e o importante é que queira desenvolver, ter essa disciplina na sua vida, né, para encontrar os frutos da prática, os frutos da meditação. Então, nós vamos fazer uma meditação aproximadamente de uns 15 minutos. Vou tocar o sino aqui. E a gente orienta, então, que você encontre uma posição e um lugar apropriado para a prática, de uma forma que você fique o mais quieto, o mais quieta possível, fisicamente. Pode ser sentado no chão, pode ser sentado num banco, pode ser numa cadeira, não tem diferença nenhuma para a prática. O importante é a coluna ereta, de uma forma que você fique confortável, mas não muito confortável que acabe dormindo durante a meditação. Então não tem problema nenhum se isso acontecer, mas nesse momento nós queremos ficar cada vez mais despertos, cada vez mais atentos. Então nós estamos vamos dizer para o nosso corpo agora que é a hora de ficar acordados, né? Então a coluna ereta vai ajudar bastante nisso. Feche os olhos suavemente, faça algumas respirações mais profundas, inspirando, expirando, suavemente, para a gente fazer um breve relaxamento antes da prática em si, para ficarmos mais presentes. Sinta o ar entrando e saindo pelo nariz. Isso vai ajudar a acalmar sua mente. E durante todo o tempo da meditação, o que nós fazemos é repetir uma palavra sagrada na nossa tradição. E a palavra que nós usamos na comunidade, uma palavra recomendada por John Main, é a palavra Maranata. Maranata é um lindo mantra cristão, é uma palavra oração sagrada entre os cristãos e significa vem Senhor. Vem Senhor Jesus. É uma palavra em aramaico, a língua que Jesus falava. E durante todo o tempo da meditação, nós simplesmente repetimos essa palavra no nosso interior, em silêncio,
sem mexer a boca, sem mexer a língua dentro da boca. Focamos a nossa atenção no som da palavra. Cada vez que você perceber que um pensamento te distraiu, a nossa mente gera pensamentos o tempo todo. Nós não temos controle sobre isso. Então, cada vez que você perceber que está sendo levado por um pensamento, levado para algum lugar distante ou levado para o passado, com lembranças, para o futuro, com planos ou preocupações, simplesmente solte esse pensamento. Quando você perceber, nesse instante que percebeu que um pensamento te distraiu, solte esse pensamento e volte a sua atenção suavemente, gentilmente, para o som da palavra no seu interior, assim. Ma, ra, na, ta. Ma, ra, na, ta. Vem, Senhor. Vem, Senhor Jesus. Olivia, não. Onde esse negócio? Olivia. Vou tirar meu chapéu. Olivia. Para, Olivia. Clara, para de provocar, por favor. Eu não estou aguentando mais. A bruxa. A bruxa. Ai, que linda. Nossa! A Olivia tá de bruxa? Olha. É pra pôr na cabeça?
Acabou o bichinho. Olivia. Olivia. Para. Para. Eu não sei como a qualidade é que Acho melhor deixar essa água pra tomar banho. Ah, eu acho. Mas vai ficar sem banho. Porque não tá dando tempo de juntar, ela tá usando, tá saindo mais que tá entrando. Aí você vai dormir e diz, a Lívia, vamos parar com isso. Não quero. Lívia, para. Não, nunca fez. Fez isso. Uma coisa mais. eu sou a próxima na fila do banho. Só que eu só tenho que esperar a mamãe, porque ela está mais tempo no pisão. A moça caiu no chão? Caiu no chão? Nossa. Eita. Hã? Ah, Lívia. Oi. O quê? Olha agora, mãe, o que você quer mais? Quer o quê? Marcha? Mas não tá passando a marcha. Olha
gosta da Baixa, meu amor. A Baixa foi dormir. Eu também foi dormir. Olivia, olha essa música que eu ouvi. Eu corri 3 vezes na mesma fase. Eu corri 3 vezes na mesma fase. Sabe? Não tem como ela não tinha percebido no... Olha o que é. Meu querido. Ela quer falar com quem? Com quem que ela quer falar? Com o vovô que ela quer falar. Manda um beijo pra ela, tá bom? Eu não quero. Muito bem. Conseguimos fazer nossa prática a tempo. Deu certinho, hein, ó. Então, temos aqui 3, 4 minutos, né, ainda. Se alguém que estiver assistindo quiser fazer alguma pergunta, pode mandar aqui no chat, né, aqui no Instagram mesmo, que a gente responde. Lembrando, só aproveitando, né, para lembrar que no site da comunidade, né, wccm.org.br, tem lá a lista, tem a página dos grupos presenciais, que a maioria está suspenso hoje, mas também tem a lista dos grupos online. Então, todo dia da semana e tem algum grupo online acontecendo em vários horários que você pode participar. Tem o contato do coordenador para você entrar em contato e participar de algum grupo desses e continuar praticando. E aí depois, o Sérgio, você coloca aqui também, você colocou já, né, do site o link do retiro, né, de jovens. Aí o pessoal também pode entrar na própria página do Instagram, lá também tem outros posts, né, da comunidade, né? O Márcio tá aí, Márcio, de Aracaju, o pessoal de Aracaju está em Isso, peso. eu vi aqui, grande Márcio, um abraço. É. Saudade de você também. Muito bom. Bom, legal, gente. E é isso, a meditação, ela é para todo mundo e comecem, o que precisa, o John dizia que ela precisa de fidelidade e simplicidade. Então, ela não é uma prática que exige um monte de coisa. Às vezes as pessoas, elas até menosprezam a meditação por ser algo tão simples. Mas o que precisa é a disciplina da gente ter uma regularidade com a prática, né? Isso. Uhum. Olha, acho que vai cair a qualquer momento, acho que vai encerrar, então eu já quero agradecer você, obrigado demais pela sua disponibilidade, Sérgio. pelo seu trabalho com os jovens, né, com a comunidade. Obrigado a todo mundo que participou hoje, que estava aqui presente. Espero que estejam todos bem, se cuidando, continuem praticando. Fiquem com Deus. Até a próxima. Fiquem com Deus. Obrigada, Sérgio, pelo seu tempo. Valeu. Muito bom. Tchau, gente. Boa noite. Tchau. Tem uma pergunta aqui, não sei se vai dar tempo de responder. Vamos ver. Eu gostaria. Vamos ver. Se não der tempo de responder agora, a gente responde por texto, por mensagem depois. O nosso amigo João Manuel, ele é português, ele está lá na Inglaterra, ele participa com a gente aqui no grupo. Gostaria que falasse sobre o enraizamento do mantra. Para mim já não é fácil tornar o mantra claro quando penso durante a meditação, mas é mais como um impulso bem vago, mais como um sentimento. A gente vai precisar de mais tempo, eu acho, do que eu. Pois é, não sei se vai ser possível a gente responder agora. Agora,
o que John Ben dizia sempre é para a gente escolher um mantra e ficar com ele, né? Não mudar. Às vezes a gente tem a tendência de mudar, de preferência algum mestre te passar o mantra, né? Na nossa comunidade é o Maranata, que vem, né, de John Ben, pelo significado, ele é em aramaico, que é a língua que Cristo falava, pelo significado vem, Senhor, vem. E ao mesmo tempo o Maranata, ele tem 4 tempos, né? Algumas pessoas fazem isso com a respiração. E ele, por ser aramaico, a gente não entender, a gente não associa, né? Algumas pessoas às vezes meditam com outras palavras, paz, Deus, e cria uma série de distrações da mente, né? Mas em relação a enraizamento, né, Sérgio? Pelo que eu lembro das leituras de John Mayer, é sempre isso. Escolha um mantra, e mesmo você ficando tentado de mudar, mantenha ele pelo maior tempo possível. Ele fala que é como se você fosse cavar um buraco. Se você ficar cavando esse buraco em vários locais ali do terreno, nada vai germinar, né? Então, se você pega um buraco e toda vez você trabalhar nesse buraco, você consegue aprofundar. A gente tem uma tendência, às vezes, de falar, será que eu mudo o mantra? E a Será nossa que tem um tradição mantra fala melhor? não tem outro. Parece que não está funcionando, né? Vou Esse não procurar deu outro. efeito. É normal a gente pensar isso, né? O importante é continuar repetindo o mantra. Como John Wayne dizia, apenas diga o seu mantra. Só isso, né? É isso que você falou antes, até sobre a simplicidade que assusta às vezes, a simplicidade que estranha, mas a gente ter fé nessa simplicidade que a gente vai avançar, vai continuar caminhando, né? É uma jornada para a vida inteira, então a gente não precisa ter pressa. Sim, sim. Ele diz, muitas vezes a gente não sabe como rezar, e o Espírito ele reza dentro de nós. Então, e para quem é da comunidade já deve ter visto também outros capítulos do Lawrence, e ele fala, né? Se você pega o Evangelho ali de Mateus, não é por mais falar que Deus vai ouvir nossas orações, né? Quanto mais você falar e repetir, Deus conhece a gente desde o ventre, Ele sabe, né? Então, se você pega o Evangelho de Mateus, tem uma série de citações que corroboram da forma como Lawrence explica a meditação dentro da nossa tradição, né? Desde não se preocupar com o dia da manhã, né? Que está muito ligado a isso do viver ao presente, entra no seu quarto, nossa cela em segredo, e não precisa. E ele sempre fala da roda da oração, né? A gente não está falando que as outras formas de oração, elas óbvio, são válidas, têm um significado enorme, mas o que ele explica, ele fala que tem uma citação antiga que define oração como a elevação da nossa mente e do nosso coração para Deus. E a gente aprendeu ao longo da nossa tradição, da nossa história, muitas vezes a nossa oração mental para Deus. E a gente esqueceu da oração de coração, né? E a meditação é uma oração do coração, que é pelo silêncio, que nós deixamos de falar com Deus e simplesmente somos um com Deus por meio do amor de Cristo que vive em nós, né? Dentro da nossa tradição. Isso, para mim, até as outras formas de oração ganham até ficam até enriquecidas, né? Elas ganham mais significado quando a gente parte da experiência, né? Exatamente, a gente está falando o tempo todo disso, que ir na contramão mesmo, né? Porque a vida toda, o nosso treinamento, o nosso aprendizado é esse, né? É mental, de fora para dentro. E a gente está indo num caminho de buscar essa oração interior, e daí ela vai vir para fora, né? Ela vai sair, a gente vai querer expressar o que a gente sente, né? A experiência que a gente vive de várias formas, e é por isso que existem tantas formas, né? Diferentes. E aí que a gente aprende a respeitar, né? A compreender, porque todas são válidas, né? Sim, sim. A Marisa falou aqui de preciso ler mais sobre o silêncio. É bom ler, mas eu vou falar que o silêncio, a melhor forma de aprender sobre ele é a prática. Você sabe que tem alguns retiros. Eu lembro que o primeiro retiro que eu participei, quando veio isso, que era retiro de silêncio, eu falei, gente do céu, ficar 3 dias em silêncio. Eu não sou tagarela, mas assim, eu fico imaginando isso dentro. Daí aquela coisa do primeiro dia, você fica sem graça, você vai pegar comida, tem pessoa do seu lado, você não vai falar com ela, que falta de educação. E aí depois você aprende a viver o silêncio, você vê que ele realmente é
é necessário. Você tem um outro, não, o retiro ele tem outro significado quando a gente consegue realmente silenciar. Eu não lembro quem fala que a nossa vida é como uma música, né? E quem toca algum instrumento sabe que de uma nota para outra, o que faz a nota aparecer, a harmonia da música é a pausa, né? Se você emendar uma nota na outra, vira um imenso barulho. E a vida é isso, né? A meditação é o nosso momento de silêncio entre uma nota e outra, porque se a gente emendar uma coisa na outra, nessa cultura que a gente falou, né? Do fazer, materialista, do você só é quando você faz, vira uma bagunça, vira um enorme barulho. A gente Tudo não tem isso. noção do quanto é necessário, quanto é bom o silêncio, né? Justamente por aquilo que estava falando no início, de que o silêncio incomoda, né? A gente vai às vezes na igreja quando o padre fala, agora nós vamos fazer um instante de silêncio, ele termina de falar e já começa a música, né? Não dá nenhum tempinho, porque as pessoas ficam meio ansiosas, ficam meio nervosas com o silêncio, né? E por causa disso, acho que a nossa a gente aprende desde que o silêncio tem a ver com ausência, está faltando algo, precisa fazer alguma coisa, e a meditação vem mudar esse relacionamento, a forma como a gente compreende o silêncio, ele se torna um silêncio de escuta, né? Ele se torna um silêncio de presença, né? Sim, sim, sim. Tanto é que se usa muito o salmo aquietai-vos e percebei que eu sou Deus, né? É um dos salmos que a gente mais usa na meditação. Às vezes a gente está tão preocupado em falar tudo que tem que falar, ou que a gente fala da religião contra a corrente, né? Me dá isso, eu te dou aquilo, essas coisas que ensinaram às vezes. Uhum. E o silêncio, ele é muito necessário na prática espiritual. E isso que a gente falou sobre jovens, sobre criança, tem uma frase do Mannheim, do sociólogo, que ele fala que, né, o que se faz com as crianças hoje é o que elas farão com a sociedade amanhã. Então, Nossa, eu realmente acredito que se a gente desse a muito bom isso. oportunidade para as crianças e os jovens meditarem, tinha que ser uma disciplina mesmo dentro das escolas, a meditação, algumas escolas já fazem isso. Dalai Lama fala, né, se todas as crianças de 8 anos meditassem, que a violência acabaria em uma geração. Então, às vezes a Já gente acha, pensou? já pensou? A gente começa pequenininho, Seria uma muito bom. hora. Quem É. sabe, né? Eu brinco que a Maria Olivia, a Clara, quem sabe elas vão ver aí um mundo Uhum. com as pessoas que meditam mais. Acho que o Instagram deu crédito pra gente, hein, Sérgio? Olha, Estamos... acho que foi a presença das pessoas aí, deu uma forcinha pra gente. Porque a gente estava, só pra vocês saberem, acho que não é muito das lives aí, mas a gente sabe que tem 1 hora de live. Então a gente falou, ó, a gente fala um pouquinho, Isso, mas foi o o que me mais. disseram. Eu também não sou Eu, especialista, foi o que me disseram, eu eu, acreditei. eu também. Então a gente se organizou para fazer em 1 hora. A gente falou, ó, a gente fala rapidinho no começo, mas o mais, né, importante é a prática, o pessoal tem que meditar e depois a gente deixa o tempinho para as dúvidas. E aí a gente estava cravado nas 8 horas, e passou 9 minutinhos, não derrubaram a gente ainda. Tá ótimo. É que eu acho que o Mas, silêncio não contou, então. Ficou em silêncio, as redes sociais é, gostam de barulho. a gente hackeou o Instagram. Achou que não estava acontecendo nada por 15 minutos. Na verdade, foi um pouco menos, tá, gente? Eu tenho que confessar aqui para vocês que eu adiantei alguns minutinhos só, porque eu estava com medo de cair De antes de terminar. terminar. Então, mas valeu. Tá bom. Bom, a gente vê, Marisa, a gente vê Obrigado, se a gente gente. organiza outras lives aí. Isso, vamos encerrar essa dessa vez, mas tem muita coisa para a gente falar, com certeza, né, sobre a meditação. Acho que vale a pena a gente marcar outras com mais participações aí também das pessoas. Legal. Tá bom. E aí, todo o Obrigado. pessoal que está aqui também, às vezes, não tem conhece algum jovem, alguém dessa faixa aí, 18, 40 anos, e que você acha interessante participar, manda o link para eles, porque as pessoas às vezes perguntam. Hoje é muita informação nas redes sociais, é muito evento acontecendo, muita coisa, então não dá muito para respirar, a gente é bombardeado, mas às vezes você sabe, você putz, tem um primo meu, alguém, um amigo meu que queria começar a meditar, mas não sabia como. É uma oportunidade aí de Isso, entrar em contato com a prática meditativa. isso. Eu tenho encaminhado nos grupos, né, de WhatsApp também, a divulgação do retiro,
E muita gente fala, eu não posso participar porque eu não tenho mais a idade. Eu falei, encaminhe para a sua família, para os jovens da sua família, para os jovens que você conhece, ajuda eles a participar, né? Com certeza. Se você já pratica ainda, melhor ainda que outros, incentive outros a praticar também, né? Isso aí. Então, podemos encerrar? Vamos encerrar, gente? Vamos. Vamos lá. Então, obrigado mais uma vez. Tchau, tchau para todo mundo. Até a próxima. Tchau, boa noite. E meditem aí, hein? Experimentem. Sem medo do silêncio. Tchau, tchau. Isso. Tchau.